Depois de sofrer nas ruas, Sérgio agora tem uma casa. Uma casa que não é só dele. Sérgio divide espaço com mais 290 homens, que também não tem para onde ir. O casarão antigo foi reformado e agora é um abrigo para moradores de rua, no centro de São Paulo. Sérgio esperou 1 ano na fila para conseguir esta vaga. E nós decidimos fazer uma visita ao novo endereço dele. Ele não sabe que a gente chegou. Vou chegar de surpresa aqui para falar com ele e para conhecer onde ele passa as noites. Ah, tá dormindo. Acho que tá dormindo. Sérgio? Bom dia. Tudo bom, Sérgio? Vim conhecer onde é que você tá aqui. Com muita dificuldade e um pouco de ajuda, ele consegue trocar de posição. O agora ex-morador de rua já está aqui há alguns dias. Tempo suficiente para constatar que o abrigo não costuma receber pessoas do tamanho dele. Essas camas aqui não aguenta eu. Eu já tinha até quebrado 2 camas dessas já. Chegou a quebrar, você deitou numa dessas camas e ela não... Depois que as primeiras camas quebraram, Sérgio teve que dormir algumas noites em colchões no chão. Foi assim até a chegada de um equipamento especial. No abrigo, ele é o único que dorme numa cama hospitalar. Essa cama aqui chegou quando? Acho que tem 2 dias. Da rua para debaixo de um teto. Sérgio agora tem onde se abrigar, tomar um banho, comer. Mas o semblante não deixa dúvidas. Ele não está feliz. Como é que foi a noite hoje? Nem dormi direito. Não dormiu direito? Não? Por quê? Sei lá, ansiedade, alguma coisa. Meio um pouco depressivo, sabe? A rua fez de Sérgio um homem triste. Ele não consegue curar as feridas do passado. Tem um ar sempre amargurado. E não enxerga as pequenas vitórias em busca de um futuro melhor. Mesmo longe das calçadas, não segura as lágrimas e reclama do novo lugar. Eles falam que a gente não se preparou para receber uma pessoa como você, entendeu? Então, ou seja, porque não tem só eu de pessoas obesas. Uma hora eles vão encontrar outras pessoas também. Então eles têm que pensar nessa situação. O abrigo tem um espaço de convivência grande. Mas Sérgio prefere passar boa parte do dia assim, na cama, sozinho. As únicas companhias que tem são um caderno e uma caneta. Eu estudei até a 3ª série, sabe? Não tive assim, a oportunidade de estudar muito na escola. Então hoje o que eu sei mais ou menos ler e escrever eu aprendi na vida, no mundo. Mesmo com pouco estudo, ele gosta de ler e escrever. Cria algumas poesias e faz questão de copiar no caderno os textos que conhece por aí. Principalmente os que falam sobre situações parecidas com a dele mesmo. Eu nasci pobre, eu acreditava que nada de bom poderia acontecer com alguém pobre. Você acha que nada de bom pode acontecer com alguém que esteja enfrentando a pobreza? Sim. O gigante da Avenida Paulista acha que a vida no abrigo é monótona.
Quando decide se levantar, Sérgio passa horas reclamando dos problemas que existem aqui. Às vezes não tem água? Às vezes não tem. E aí? Essa noite tinha, né? Essa noite teve. Quando não tem, faz o quê? Tem que subir a escada. Pro banheiro de cima. Aqui dá pra contar quantas vezes eu tomei banho aqui. Subir as escadas é mesmo um desafio para um homem de 230 quilos. Vamos subir lá. Você consegue? Eu achei que era um lance de escada. Não. Nós subimos um lance, 2, 3, 4, vai mais um. Consegue? Calma, pode respirar, tranquilo. A gente espera. Sérgio precisa de uma parada. Ofegante, ele tem dificuldade até para falar. É a mesma coisa se você colocar 4, quase 5 sacos de cimento nas costas e ter que subir isso tudo. Olha, a situação para ele é tão difícil subir esses degraus que ele já contou quantos degraus ele sobe. Ele falou que são 28, 29, na verdade são 30 degraus. Mas só para você de casa ter uma ideia de que ele conta. No andar de cima ficam outros banheiros. Mas ao contrário daquele lá embaixo, o espaço aqui é pequeno. E para o exigente Sérgio, tem mais um problema. Tem que frisar um negócio que eu não frisei aqui. É o piso. É bastante escorregadio. Eu corro como esse aqui, como o lado de baixo. Eu corro o risco de, a bengala escorrega. Ela não tem muito apoio aqui. Tudo para ele é difícil. Se ele vai se alimentar, tá na fila, naquela hora do Sérgio, a cozinheira foi mudar a panela, foi pegar o prato, já tô magoado por conta de toda essa história que vem, né? E ele tem essa mágoa com todos, né? No abrigo são servidas todos os dias 3 refeições completas e mais um café. Acompanhamos a hora do almoço. O funcionário enche o prato de Sérgio. Mais um. Aí. A quantidade impressiona. E a ansiedade de Sérgio também. Com uma montanha de comida nas mãos, ele escolhe um lugar diferente para comer. Eu só como aqui, ó. De pé? É. As cadeiras são de plástico, não suportam os mais de 200 quilos dele. O jeito é usar o parapeito da janela como mesa. O homem que quase nunca tem o que comer não consegue se conter quando a comida aparece. Essa quantidade que você botou aí é suficiente para matar sua fome? Tem vezes que eu ponho mais. Você põe mais ainda? Você acha que é o prato grande ou o prato pequeno? Grande. E você acha que você está engordando ainda mais por conta do que você está comendo? Aqui sim. Aqui sim. Segundo os médicos, Sérgio é a vítima extrema de um evento cada vez mais comum. Sem garantias de que vão conseguir fazer todas as refeições do dia, pessoas mais pobres têm engordado bastante por causa de um fenômeno chamado insegurança alimentar. Quando tem oportunidade de comer, aqueles indivíduos comem e não deixam comida no prato, porque pode ser que tenha um dia aí que não tenha a mesma abundância. Depois de comer, ele volta para o próprio mundo. Acha uma cadeira de escritório que suporta o peso dele.
e começa a mexer em um celular que ele diz ter ganhado na rua. Tava contando minha história para um senhor na rua, aí ele pegou, falou, tem um telefone lá, você quer ele? Aí mandou esperar na esquina lá. Eu falei, ele tá me metendo louco, sabe? Aí ele veio com esse telefone lá, nem eu acreditei, sabe? Ele me deu R$50 e falou que era para me pôr de crédito. O aparelho novo é a única forma de lazer que Sérgio tem. Mas também isola ainda mais o morador de rua do resto das pessoas. Aí você pergunta, mas para que você faz isso? Eu faço isso para ninguém chegar perto. E para que você fica no celular? Para eu não me sentir tão sozinho. Durante o dia todo que passamos no abrigo acompanhando a rotina dele, não vimos Sérgio conversar com ninguém. É a vida solitária de um homem que faz questão de se excluir. Nesse lugar aqui você não tem muita amiga. As pessoas, a maioria não são seus amigos, são pessoas que querem se aproximar para aproveitar alguma coisa. Tá bom. Então eu sou meio fechado a fazer amigos, tem colega. Por isso, quando se cansa de ficar na cama, decide passar a tarde na rua. Ele tem um destino certo. De vez em quando, o Sérgio sai do abrigo que fica algumas quadras daqui, vem caminhando e para exatamente neste ponto. E aqui ele fica, às vezes, a tarde inteira. Você fica fazendo o que exatamente aqui? Eu fico mais... Sai daquela pressão que ali eu me sinto um pouco mais pressionado, entendeu? Aqui parece que você se sente que tá fora de... Você tá em convívio com outras pessoas. Aqui ele conhece o dono do bar e tem uma tomada para carregar o celular. O presente das ruas ajudou Sérgio a encontrar familiares que ele nem sabia que existiam. Tinha 40 anos que eles não achavam meu pai. E aí eles conseguiram achar pela internet, aí através disso aí eles conseguiram achar. A tia, que mora em Igarapava, a 450 quilômetros de São Paulo, virou amiga, mas os dois só se viram pelo telefone. Você faz vídeo com ela pelo telefone, é isso? E aí você só viu ela pelo celular, então? Só. Nunca conheceu ela? Não, nunca. Nem ela, nem os outros, os parentes do meu pai, eu não conheço ninguém. Você gostaria de conhecê-la? Poxa, muito. Então, pode esperar, Sérgio. Quem sabe a vida não te traz boas surpresas. A estadia de Sérgio no abrigo é curta. Depois de se desentender com um dos funcionários, o gigante invisível da Avenida Paulista decide voltar a morar na rua. Mas agora ele não tem destino certo. Procura um lugar para ficar em cidades vizinhas à capital. E logo na primeira noite, ao relento, se lembra rapidamente das dificuldades de não ter um teto.